Se você quer uma leitura muito boa, uma recomendação muito boa de leitura, eu vou indicar para você aqui Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. E cara, é muito boa essa leitura. Você não vai perder seu tempo, vai ser maravilhoso, cara. Você vai sentir uma experiência inenarrável, cara. É muito bom, realmente. Eu já escutava falar desse livro há muito tempo, mas eu não pensei que fosse ser tão bom assim, cara. E depois que eu li, eu fiquei. Te faz pensar em muitas coisas, né? E a história é muito boa, a história te fisga, né? E me deixou em um estado de imersão total. Eu ia pra rua e ficar pensando quando que eu ia voltar para poder continuar a leitura, sabe? Era uma coisa. Eu tava fazendo uma coisa que, obviamente, era mais divertida do que estar ali lendo, mas eu tava pensando, cara, eu tenho que voltar para continuar lendo Crime e Castigo, cara. Preciso continuar lendo mais, pelo menos mais um parágrafo. E sem contar as noites, né? Que eu ficava mais um capítulo. Não, vou ficar mais um capítulo, mais um capítulo. E acabei, cara. É maravilhoso. Bom, é uma indicação aí que eu tô fazendo para vocês. E eu vou contar um pouco, fazer um resumo, né, da história. Não, primeiro eu vou falar sobre o que é a história, sem dar spoilers, né? Vou fazer tipo uma sinopse. E para quem quiser ficar até o final, eu vou contar, revelar qual é o grande segredo que tem no final, qual é a grande reviravolta que tem no final de Crime e Castigo, que é um livro bem grande. Então começa a história com Raskolnikov, que é o personagem principal. E ele vai cometer um crime. Ele vai cometer um crime e ele tá o tempo todo pensando: vou cometer esse crime, vou cometer esse crime, vou cometer esse crime. E, e ele vai e premedita tudo. Ele toma todas as precauções necessárias e como ele vai fazer aquilo, né? Como ele vai proceder antes, durante e depois daquilo. E ele fica pensando: será que eu devo? Não, isso é sórdido demais. Não, isso é errado demais. Não, mas eu vou ter que fazer. E ele vai e premedita o crime. O crime dele é um crime de assassinato. E aí ele encontra com uma senhora que penhorava os bens dele, né? Que ele era muito pobre, era um estudante de direito, que teve que largar a faculdade porque não tinha dinheiro para se manter, para bancar os seus estudos. E ele decide vai penhorando seus itens, né, o que ele tem de valor lá, vai penhorando, vai deixando com essa senhora, que aí a senhora dava dinheiro para ele. E se ele não pudesse pagar, ela ficava com esse bem dele. Isso se chama penhoria. E aí ela penhorava, só que ela sempre depreciava os valores. Por exemplo, ele ia com um item que poderia conseguir R$ 50. Ela fala: não, isso aí custa 25. Não, mas outros deram 50. Não, eu acho que é 25. Aí eles eu pago 25. Aí ele, né, tinha sempre essa questão que ela depreciava tudo, de todos, né? E ela era muito malquista lá. Porém, ela tinha uma irmã que era benquista. E aí ele pensa: bom, eu preciso de dinheiro. Só que ele fala que nem foi mais pelo dinheiro, foi por uma outra questão. Então, bom, no final, ou melhor, no início ainda da história, ele vai e assassina essa senhora e rouba tudo que ela tem, a maioria das coisas, pelo menos, pega e vai embora. E aí todo o procedimento, o esquema do livro vai se desenrolando a partir disso. Por mais que ele tente fugir do que está acontecendo e fingir que não tem nada a ver com ele, as coisas sempre parecem perseguir ele, sempre parece magnetizar aquele problema, né? Que ele tenta fingir que não tem nada acontecendo, tá, isso aqui não tem a ver comigo, eu nem teria motivos para isso, só que as coisas vão chegando perto dele, sabe? E a impressão que dá é essa, assim, o tempo todo você sente aliviado, ele se sente aliviado que, bom, pelo menos consegui fugir de ser acusado aqui, porque encontraram uma prova que não vem contra mim. E aí ele se safava daquilo. Só que depois vinha uma outra situação que, né, apontava para ele. E aí ele revertia a situação e se safava de novo. Mas depois vinha uma outra situação e o tempo todo, vai e volta, vai e volta. E ele começou a adoecer, teve vários problemas. E aí essa é a sinopse, né? Ele comete um crime e depois vai acontecer, vai mostrar como é a vida depois dele para tentar encobrir esse crime.
Por que o livro Crime e Castigo é muito bom? Cara, porque, bom, primeiro que superou todas as minhas expectativas e o Raskolnikov, o personagem principal, ele tem a teoria, né? Uma teoria dele que é muito que foi divulgada pelo Nietzsche, né? Dostoiévski provavelmente se baseou no Nietzsche. Eu não sei ao certo quem se baseou em quem, mas é possivelmente o Dostoiévski que se baseou no Nietzsche, a teoria dos dois tipos de pessoas. Não, o Nietzsche vai dizer que existem dois tipos de pessoas: as pessoas superiores e as pessoas comuns. E as pessoas comuns, como o nome diz, são pessoas comuns, são a maioria. E os superiores são, né, pessoas que têm talentos, que têm uma missão de vida. E ele vai dizer que existem separações entre essas pessoas, né, em dois lados. E aí que ele diz que pessoas superiores são como se fosse o Napoleão, por exemplo, ou um rei espartano, que ele tem uma missão para cumprir ali na Terra. E aí, o problema disso tudo é que essa teoria conta que você tem todo o direito teria todo o direito de assassinar uma pessoa que fosse uma pessoa comum. Uma pessoa superior poderia assassinar uma pessoa comum. E esse é o grande problema, porque ele se pega numa espiral de dúvidas. Por exemplo, ele se achava uma pessoa superior, ele se achava o Napoleão, ele queria ser o próprio Napoleão, o próximo Napoleão, né? Ele achava que era um motivo nobre, porque essa teoria ela dizia que uma pessoa superior ela poderia matar uma pessoa comum se fosse por um motivo nobre. Isso encobriria até o assassinato, claro, como ele estava falando, que se fosse por uma causa nobre, por exemplo, se conquistar alguma coisa, conseguir uma grande conquista para a humanidade, uma invenção. Se alguém estivesse no caminho do progresso, né, do que melhoraria a sociedade como um todo, essa pessoa poderia ser esmagada como um piolho. Então, assim, essa é a tese dele, né, que ele diz que ele escreveu, mas essa tese já existia. E aí ele pensa assim, e ele pensa que é uma das pessoas extraordinárias, né? E é muito comum, é colocado no livro também essa questão da perspectiva de: será que você é uma pessoa extraordinária ou você é uma pessoa comum? Será que você é uma pessoa comum pensando ser uma pessoa extraordinária? Então, ele coloca sempre essa dúvida de: será que ele não é apenas uma pessoa comum achando que é extraordinária? Colocando aí, né, englobando como se essa tese fosse verídica, né, na cabeça dele. Será que ele pensa o tempo todo que é extraordinário, mas em alguns momentos ele pensa: será que eu não sou uma pessoa comum? E as pessoas duvidam dele, né? Tem um policial que leu, um juiz que leu a tese dele e fala: será que você não é uma pessoa comum? Não, como podemos diferenciar uma pessoa comum, uma pessoa extraordinária de uma pessoa comum que acha que é extraordinária? Então, tem esse problema dessa tese dele, que ele diz que ele poderia eliminar qualquer pessoa, que também é uma teoria, né, que tem no nazismo. E tem um filme também do Alfred Hitchcock, que é o Festim Diabólico, que em inglês é The Rope, a corda. Ele que os caras também eles falam, são três amigos e é baseado no Crime e Castigo. Eles falam assim, são dois amigos e eles assassinam um terceiro amigo enforcado. Eles falam assim, aí tem uma cena que ele fala assim: bom, os grandes americanos, norte-americanos, estão lutando em guerras, morrendo por sua pátria. Mas os Davis, que Dave era o cara que ele tinha matar David, que era o cara que eles tinham assassinado, mas os Davids só servem para fazer peso, eles não servem para nada, eles não ajudam em nada, eles não facilitam o progresso e tal. Então, não tem para que ter pena dele, ele é só uma barata, alguma coisa assim, né? E aí tem essa teoria do Nietzsche, que depois o Hitler vai se utilizar também, né, para a questão dele dizer das raças, né? Então o Dostoiévski vai escrever essa história, cara, que é fabulosa. E aí vamos pro enredo, né? Assim, o enredo, cara, que me fascinou bastante. Essa questão de as investigações estarem vindo para cima dele, aí ele começa a ficar febril, começa a ficar doente, ele começa a ficar pensando: o que vai acontecer agora que tá chegando em mim, o que eu vou fazer? Eu não vou admitir nada. Não, eu vou admitir tudo. Não, eu não vou admitir nada. Não, eu vou admitir tudo. Ele fica pensando, tendo um conflito mental, né? E sempre voltando para ele, por mais que ele se livrasse, às vezes conseguia relaxar. Pô, agora não tem mais jeito, agora não tem mais convívio para mim. Aí depois,
começa de novo as investigações dele para cima dele. E tem um juiz que está desconfiadíssimo dele, que esse juiz ele leu essa passagem que ele escreveu, né, essa tese que ele escreveu no jornal. Então o juiz ele leu essa tese e aí ele já focou no cara, no que ninguém tinha focado nele, né, que ele poderia ser assim, sei lá, além das dúvidas, né, das suspeitas. O juiz foi ao contrário, já focou nele o tempo todo, porque por conta desse artigo, que ele dizia que, né, seria possível, seria justo você assassinar alguém se fosse por uma causa social, se fosse por uma conta por algo que fosse beneficiar a sociedade. Então, esse juiz está na cola dele o tempo todo. Só que ele fica fazendo joguinhos de palavras, sabe? Fica fazendo insinuações e ele não pergunta diretamente, não faz o questionário. Mas ele sabe que o cara é culpado. Até a cena no final que ele fala assim, mas eu não sou culpado. Não, você é culpado. Não, você não sabe disso. Não, eu sei que você é culpado, mas você não foi culpado. Não, você é culpado. Ele tem certeza de que ele é culpado por conta daquele artigo. Porque ele sabia que uma pessoa que pensa assim, que não se deve ter travas morais para acabar com uma outra pessoa, seria uma pessoa que facilmente cometeria um assassinato. E aí, ainda mais por conta de que ele tinha itens penhorados com essa senhora. Então ele tinha uma ligação. Mas em questão do crime, o crime foi praticamente perfeito, porque assim, ninguém viu ele entrar, ninguém viu ele sair. Ele limpou a arma do crime. A irmã, que era uma pessoa boa, que as pessoas gostavam, chegou em cima da hora, ele teve que eliminá-la também. Mas assim, aí ele eliminou a testemunha, né, no caso, que seria ali, e se livrou de tudo, conseguiu sair sem ninguém ver ele e, tipo, deu tudo certo. Só que aí ele fica pensando, né? Será que eu deixei uma coisa pra trás? O que será que faltou? E não faltou nada. O crime foi basicamente perfeito. Só que esse juiz ele é muito sagaz. Então ele que começou já a jogar com ele, né? Assim, com as palavras. E modificar, por exemplo. Ele tinha ido fazer uma transação com essa senhora 3 dias antes desse dia do ocorrido. E esteve lá no dia do ocorrido. Claro, ele foi assassino. Então o juiz pergunta assim: você se lembra de uma coisa que aconteceu no dia tal, que foi o dia do assassinato? Só que foi, ou melhor, que foi 3 dias antes. Aí ele fala: não me lembro, como se fosse no dia do assassinato. Então assim, ele jogou para ver se ele ia pensar que foi no dia 3 dias antes, que não teria nada a ver, não teria nenhum problema, ele tá lá, ou se foi no dia do assassinato. Então ele faz uns jogos mentais com ele assim, e ele também é bem frio, né? Bem sucinto para tentar não errar, né? Que ele não pode, qualquer coisinha errada que ele falar pode denunciá-lo, né? Então ele tenta, né, falar pouco e pensar no que vai falar. E cara, aí é fantástico. Tem todo esse jogo de gato e rato e quando ele pensa que tá passando, aí volta, ele fica muito doente com aquilo, ele fica pensando, será que eu sou uma pessoa ruim? E nesse meio tempo ele se apaixona por uma garota de programa. Ele se apaixona por ela e ele faz bondades assim durante a durante a estadia dele lá na cidade. E ele dá dinheiro para as pessoas, acaba dando dinheiro para as pessoas, né? Um conhecido dele que foi atropelado pelo cavalo e faleceu, ele deu dinheiro para a família fazer o velório e tal. Então, assim, ele é uma pessoa boa, mas ele tem esse pensamento de que não é imoral você assassinar alguém por conta de se essa pessoa for considerada uma pessoa comum e não uma pessoa superior, né, excepcional. E vai rodar em cima disso. E aí, no final, galera, acontece que os grandes spoiler agora vai ser que ele é pego, ele é preso, ele chega lá, aí ele ele conta pra essa garota de programa que ele fez isso, né? Só que ele começa a amar ela. Ele começa a amar ela, que ela é filha do amigo dele que foi atropelado. Então ele conta pra ela, só que ele sente vergonha do que ele fez. E aí vem um cara chantagear ele, acontece várias situações. E ele fala assim: não, tá bom, então eu vou pagar meus pecados. Eu acho que eu não aguento mais essa pressão, não aguento mais esconder isso, eu vou pagar meus pecados. E aí ele vai e se dirige à delegacia. É quando ele chega lá e ele conversa com o pessoal, vê que tá tudo certo, com os policiais, tá tudo certo, aí ele, não, vou voltar. Aí ele volta, chega no pátio de novo, ele, não, vou subir de novo. Aí ele desiste de desistir
e vai lá de novo. E quando ele vai, ele chega e fala assim, não, eu sou criminoso, eu sou culpado pelo assassinato da dona fulana de tal. E aí ele é preso. Ele é preso, né? Aí vem o epílogo, né? Que é o final, que ele vai pra Sibéria, ele é preso. E a punição lá é rigorosa, trabalhos forçados, trabalhos, campos de trabalhos. E no frio, né, da Sibéria e tal, ele foi condenado a 8 anos. Ele seria condenado, se não me engano, de 12 a 15, mas ele foi 8 porque vieram várias testemunhas falarem que ele era uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que já ajudou outras pessoas do passado e tal. Até a questão de várias questões, né, assim, dele ter admitido também ajudou bastante. Então, e aí ele acaba se ficando preso, né? E essa moça que é garota de programa e tal, ela deixa de trabalhar com isso e ela se apaixona realmente por ele, espera por ele para ele sair da cadeia, né? E tem a irmã dele também que se casa com o melhor amigo dele e cara, é fantástico assim, é um soco no estômago, é é vibrante, assim, o tempo todo acontecendo alguma coisa, o tempo todo tá acontecendo, tá tendo alguma informação importante. Não é aquela coisa que tu fica ali 3 páginas escrevendo a grama, 5 descrevendo a brisa. Não, cara, você tá toda hora tomando um soco no estômago, toda hora acontecendo uma coisa importante, ele vai e volta e cara, tem uns diálogos muito inteligentes, assim, muito inteligentes. E ele tem raiva das pessoas, mas às vezes ele tá de boa, mas às vezes ele tem raiva, ele é inconstante. E é um cara que não gosta de público, ele não gosta de ficar no meio de muita gente, é antissocial e é isso, galera. A grande teoria dele era essa, e ele acaba no final dizendo que não acredita em Deus, mas depois parece que ele meio que vai acreditar, porque essa que virou a namorada dele, ela acredita em muito, né? Tem até uma parte que ele pede para ela ler um trecho da Bíblia para ele, mas é isso. Ele tem um momento que ele fala que ele é ateu, que ele acha que Deus não existe e tal. Né, o próprio Dostoiévski talvez possa ser considerado como um ateu, não sendo mencionado, né, diretamente. Mas é isso, cara. O Crime e Castigo, se você puder ler, tiver oportunidade, cara, tiver o tempo e quiser uma boa leitura, cara, não para. Assim, uma sequência de eventos que vão vindo, tá sempre rodando em cima do seu interesse. Tá sempre acontecendo uma coisa interessante, cara. Nunca tá desinteressante. Então é isso, uma recomendação boa pra vocês aí, Crime e Castigo. E se vocês me acompanharam até aqui, né? Me acompanharam até aqui, eu peço que vocês curtam o vídeo para ajudar o canal, comentem alguma coisa aí, se inscreva para receber mais vídeos quando eu lançar. E é isso, galera, compartilhe o vídeo também. E é isso, Crime e Castigo é uma ótima leitura, recomendada aqui. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui. Fui.